Hoje, com um sermão intitulado Pais e Filhos, vamos tomar um tempo para estudar, por meio da Bíblia, sobre que tipo de ensinamento Deus deixou para os pais e seus filhos, assim como para a humanidade. Há uma frase que diz: os pais nunca desistem de seus filhos. Os pais nunca desistem de seus filhos, mas há muitos casos em que os filhos se esquecem da graça de seus pais, ou seja, eles desistem de seus pais. Vejamos através dos 66 livros da Bíblia que tipo de ensinamentos e lições Deus nos deu sobre a relação entre a posição dos pais e a posição de seus filhos. Vamos abrir o livro de Deuteronômio, capítulo 5. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, está escrito: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Esse é o ensinamento de Deus. Não é um filósofo ou um estudioso que está nos ensinando sobre isso. E sim, Deus que está ensinando a humanidade. Você deve honrar e respeitar os seus pais. Retornemos para o livro de Deuteronômio, capítulo 27. Vamos ver o versículo 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Nunca despreze os seus pais e nunca os desonre. Isso também é um ensinamento de Deus. Vamos para o livro dos Provérbios, capítulo 23. No capítulo 23, versículo 25, está escrito: alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Há um ensinamento no livro dos Provérbios que diz: dê alegria aos seus pais e faça sua mãe, que te deu a luz, se regozijar. Isso também é um ensinamento que foi dado a nós por Deus. Vamos para o Novo Testamento. Epístola aos Efésios, capítulo 6. No capítulo 6, versículo 1, está escrito: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A Bíblia nos explica suas características. Ensina-nos como é viver uma vida justa através de vários ensinamentos, repreendendo, corrigindo e nos treinando na justiça. Na Epístola aos Efésios, capítulo 6, está escrito: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Hoje, com um sermão intitulado Pais e Filhos, a Bíblia nos ensina como formar uma relação entre pais e filhos, enquanto vivemos nesta terra. Além disso, é uma lição valiosa que nos ensina sobre a maneira como os filhos celestiais devem viver e a mentalidade correta que devem ter em relação aos pais celestiais, o Pai Celestial e a Mãe Celestial. Honra a teu pai e a tua mãe. E também está escrito: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Às vezes ficamos presos aos padrões do mundo e pensamos sobre o que é certo e que tipo de vida é a vida correta para se viver. Em vez de nos prendermos aos tempos atuais pensando, já que não há ninguém no mundo que faça isso, não estaria tudo bem se eu não fizesse também? Como filhos celestiais, devemos sempre aprender com os ensinamentos dados a nós por Deus e viver de acordo com seus ensinamentos. Se o ensinamento de Deus é honra a teus pais, então devemos honrar nossos pais, não é? Vamos para a primeira epístola a Timóteo, capítulo 5.
No capítulo 5, versículo 4, está escrito: Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. De acordo com as palavras dadas aqui, Deus está nos ensinando que devemos ser filiais com nossa própria família e que devemos aprender a recompensar a gentileza que recebemos de nossos pais. Só porque a nossa vida é feliz, não devemos negligenciar nossos pais para o que quer que seja. Algumas pessoas pensam que a piedade filial nada mais é do que uma ideia que existiu no passado, na época dos nossos antepassados. Porém, vocês e eu devemos aprender os ensinamentos de Deus por meio da Bíblia. Mesmo que seja algo pequeno, os ensinamentos de Deus não devem naturalmente fazer parte de nossas vidas e serem virtudes que regularmente praticamos? É por isso que está escrito na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Deus nos desperta para que todos os seus filhos estejam nessa posição. Porém, Deus profetizou através da Bíblia que quando todo mundo fica cheio de seus próprios pensamentos e ideias, isso os leva a desobedecer a seus pais, e que isso cria uma geração iníqua e adúltera. Vamos para a segunda epístola a Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Como eles serão com seus pais? Eles serão desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Ou seja, eles não têm amor, eles são implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Em outras palavras, haverá um tempo de grande sofrimento, onde muitas coisas ruins acontecerão. Uma delas é que as pessoas serão egoístas. Ser egoísta significa ter um coração egoísta, não é? Haverá tempos em que as pessoas serão egoístas, avarentas, jactanciosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratas. As pessoas não terão um coração grato. E também, ingratas, irreverentes, desafeiçoadas. Quando algo as chateiam, elas guardam rancor em seu coração, por muito tempo. E também, as pessoas serão caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigas do bem. Irmãos e irmãs, essa não é a maneira correta de descrever as pessoas desta geração? Quanto ao sermão de hoje, sobre a relação entre pais e filhos, esta geração é aquela que desobedece a seus pais. É claro, esse tipo de desobediência pode ser encontrada em qualquer geração, mas esse problema é especialmente prevalente nesta época em que vivemos hoje. É por isso que Deus nos ensina, através da segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, que de sua perspectiva, a situação de hoje é terrível e desfavorável à humanidade. As palavras escritas no livro de Deuteronômio, no livro dos Provérbios, na epístola aos Efésios e na primeira epístola a Timóteo. Por meio de todas essas palavras, Deus está nos ensinando sobre a justiça.
A Bíblia foi escrita por pessoas que foram movidas pelo Espírito Santo para entregar a vontade de Deus para a humanidade. Através desses textos, é a palavra de Deus que estamos recebendo hoje. A vontade de Deus é a seguinte: honra teu pai e tua mãe e obedeça a sua vontade corretamente no Senhor. Esses ensinamentos sobre como devemos tratar nossos pais, como dê alegria aos seus pais, são santos ensinamentos de Deus, que Ele sempre nos dá através dos 66 livros da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E também em todas as épocas, na do Pai, na do Filho e na do Espírito Santo. Está escrito: os sistemas desta terra, o que eles são? São figura e sombra das coisas celestiais. Que tipo de mundo Deus quer que esta terra seja? Quando vemos os pais e os filhos aqui na terra, qual deve ser a relação entre os pais celestiais e os filhos celestiais? Eu creio que este é o momento para refletirmos sobre tudo isso outra vez. No céu, rebelamo-nos contra o Pai Celestial e a Mãe Celestial e fomos expulsos para a terra. Pelo pecado que cometemos no céu, tivemos que, ao fim, vir a esta terra. Vendo como os filhos se comportam com seus pais nesta terra hoje, podemos nos perguntar: como tratamos nossos pais no reino dos céus? Vocês também podem ver isso através de seus filhos. Nenhum pai desiste do futuro de seus filhos. Para dar um futuro melhor para seus filhos, os pais se sacrificam, dedicam-se e fazem seu melhor por eles. Porém, os filhos às vezes reclamam da gentileza e do interesse de seus pais por eles, dizendo: eu queria que eles não fizessem isso. Porém, em tudo que os pais fazem, há muito amor oculto nisso. Os filhos podem considerar as palavras dos pais como um incômodo. Não pule refeições, seja saudável, não ande na rua até tarde da noite. Não é que os pais estejam nos tratando como bebês. O amor de seus pais está dentro dessas palavras. Porém, os filhos não entendem a maneira de seus pais expressarem amor. Entretanto, assim que eles se tornam pais, o que eles dizem aos seus filhos? Eles dizem as mesmas palavras que os seus pais disseram a eles. Somente então eles chegam a compreender: meus pais me amam tanto que eles disseram essas palavras para mim. No reino dos céus, éramos pecadores que não davam alegria aos nossos pais celestiais. Nós causamos muita dor a eles. Fizemos eles sentirem muita tristeza, dor e sofrimento. Agora, não vamos viver apenas com a formalidade da fé, e sim vamos viver como sinceros filhos celestiais do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Através do ensinamento de hoje, vamos gravar nossa relação com o Pai e a Mãe mais uma vez em nosso coração e nos perguntar: o que agrada ao Pai e à Mãe? O que eles querem? Por que eles nos dizem para fazer isso? Quando procuramos mais a fundo, podemos ver o seu amor e preocupação com o nosso futuro. Preguem diligentemente, sejam fiéis até a morte. Essas palavras não foram ditas para nos angustiar ou tirar o nosso tempo, e sim porque nossos pais sabem que nós, seus filhos, teremos um futuro brilhante quando seguirmos isso. Irmãos e irmãs, vamos entender como a Bíblia nos ensina sobre a relação entre pais e filhos e qual posição devemos tomar. E colocar em prática os ensinamentos da Bíblia, nos perguntando: qual é o maior presente que eu posso dar aos meus pais?
Vamos dar a eles o melhor presente. Ir para o eterno reino do céu juntos não é o maior presente que podemos dar a eles? É claro, vocês podem presentear seus pais com uma refeição ou flores para expressar o seu coração. Tudo isso é bom. Mas, acima de tudo, espero que vocês possam pregar o Evangelho a seus pais, para que possam abrir o caminho até mesmo para os pais que não creem, a fim de que tenham fé e glorifiquem a Deus. Muito obrigado.